Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje é o terceiro e último vídeo sobre as casas, né? Nós vimos as casas judaicas e agora começamos a ver as casas romanas. Por quê? Porque a igreja cresceu pelas casas. Deus nos abençoou por intermédio do evangelismo nas casas. Creio que o primeiro e o segundo vídeo dessa semana tenham abençoado a sua vida. Vamos continuar entendendo? Muito bem, deixa eu partilhar com você e partilhando com você, a gente continua nossos estudos, esquentando, aquecendo o coração para a nossa próxima escola dominical. Muito bem, nós vimos que quando os apóstolos, os discípulos, estavam literalmente em locais que não eram Jerusalém, eles se dirigiam às sinagogas, que era assim um refúgio, né? Era um refúgio para o judeu que estava chegando. Não era só um lugar de reunião, era um local para onde ele podia ir e ele tinha, como poderíamos dizer, as primeiras, os primeiros cuidados dos outros judeus que viviam naquela cidade, né? Vimos que uma sinagoga era um espaço amplamente democrático, tinha um local onde os homens ficavam, tinha um local onde as mulheres ficavam, tinha um local central onde era lida a lei, os profetas, e o rabi do dia se pronunciava e ensinava, fora o recinto sagrado, que, assim, não se tinha muita noção, a noção se tinha, mas, assim, a noção histórica, correta, fechada de tudo que acontece aqui, não se tem ainda. Mas as pesquisas estão avançando, nós temos muita gente estudando a palavra e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Aqui a sinagoga de Cafarnaum, tá bom? E nós tínhamos vistos que quando Paulo, Pedro, João, Timóteo, Tiago falavam em locais que não eram, né, ali ah, de Jerusalém, iam para a sinagoga, e acontecia que nessas outras localidades, no mundo gentil, eles eram convidados para ir para a casa de alguém, e vimos o tamanho dessa casa, o exemplo foi dado com Lídia, e ali, quando uma casa aceitava Jesus, na verdade, era um número muito grande de pessoas que estavam aos pés de Cristo. Agora, olha que interessante, tá? Vamos ver aqui essa casa que podia ser perfeitamente a casa de Lídia, né? Era uma vendedora de púrpura, uma iguaria muito cara. Então, para poder vender roupas, né, e púrpura, né, você tinha que ter muito dinheiro, né? Bem, vamos lá. Quando você entra numa casa romana dessa época, aqui está o layout, né? Você, ao passar ah, pela entrada, né? Pela entrada, você dá de cara num local chamado átrio. O que era o átrio? O átrio era esse primeiro local da casa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Passou pela entrada, já dá direto no átrio. Aí esse ponto 3. O átrio é esse lugar aonde parte dele é aberto, né? Você pode ver que tem água, tem câmera, e não é câmera de filmar, é câmara de câmeras, ou seja, de espaços abertos para propósitos grandes. Era a parte mais bonita da casa, a parte mais enfeitada, a parte onde se tinha os quadros belos, a parte onde se tinha a recepção, a parte onde se colocavam os mais belos móveis e um espaço muito grande, como você pode ver, tá bom? O átrio, ele era um local também destinado ao que?
a adoração dos deuses. Você pode ver que sempre tem um certo tipo de altar no átrio, fora toda a beleza, toda a comodidade. Aqui cabia mais ou menos de 15 a 20 pessoas, aonde o romano ou o rico gentil recebia todos os seus convidados com muita alegria. Eles chegavam, ficavam ali. É como se fosse hoje a sala de estar, né? É como se fosse hoje a sala de estar. E aí, o que que acontece? Bem, nas reuniões, você recebia o povo aqui no átrio. E aí, ele poderia ser encaminhado ou ao tablínio ou ao triclínio. Vamos lá. Em primeiro lugar, imagine que você está levando seu convidado para o tablínio e não para o triclínio, ou seja, o ponto 5. Então, vamos lá. O que que era o tablínio? Era o escritório do romano ou, como por exemplo, no caso da casa de Lídia, o escritório de Lídia. Aqui você pode ver que tem móveis absolutamente dedicados ao trabalho, né? Aqui o romano recebia, né, os seus subalternos, eles conversavam com ele todo dia, juravam-lhe fidelidade, daí uma relação que a gente ainda vai estudar lá no futuro de cliente ah, e patrono, né, que é a relação de patronato no Império Romano. Então, um local dedicado ao trabalho, e dedicado às decisões, e dedicado a receber gente para o trabalho. Agora, você também podia estar recebendo as pessoas para cá, ó, para a parte 6, que é o triclínio. O que que era o triclínio? O triclínio era esse local gostoso de alimentação, né? As mesas eram bastante baixas, os convidados ficavam reclinados, que era uma posição muito boa, muito tranquila, muito à vontade. É como se você estivesse na sua sala deitado, comendo pipoca, vendo um filme maravilhoso. Entendeu como é que é? Só que os romanos comiam assim. E era em forma de U, né? E era muito comum na antiguidade. Tanto é que nas casas judaicas era mais ou menos esse o tipo que ficavam, né? Só que não eram móveis tão grandes para ficarem deitados, ficavam reclinados, né? E aí comiam, os escravos vinham, serviam, bebiam, né? Tinham inclusive vasos ali, ó, embaixo, você está vendo? Para que eles pudessem vomitar e voltar a comer. Entendeu? Tá? Uma coisa assim terrível, as festas romanas. Mas era o local onde se recebiam as pessoas para as comidas, as ceias, os momentos de alegria. Né? Vamos lá. Agora, depois da comida, você tinha a possibilidade de, sendo ali íntimo da família, etc., de ir para um local de descanso, tá bom? Ir para um local de descanso. Daí aqui o ponto 8, que é um cubículo 1, tá? Você pode ver que uma casa romana tradicional tinha 4 cubículos. Então, você passava pelo átrio, voltava para o cubículo, e o cubículo era esse local gostoso, onde a pessoa podia se deitar, descansar, aproveitar, dormir, tirar aquela sesta maravilhosa, não precisava ir para casa nas noites mais perigosas de Roma, né? Que Roma era escura à noite, tá bom? E para que quatro cubículos, pastor? Para uma razão simples. Tinham locais destinados a marido e mulher, locais individuais, porque você tinha que ter um espaço muito grande para os seus principais convidados dormirem, os demais vão para casa mesmo, à noite, mesmo num perigo. Você manda teus escravos juntos para ver se os protege e está tudo em paz, né? E esse era um local muito interessante na medida em que você tem exatamente aqui o quê?
a possibilidade de, primeiro, o descanso, né? Segundo lugar, reuniões bem sigilosas. Reuniões que eram realizadas ali para conversar coisas que você não queria conversar na frente dos outros convidados quando estava almoçando e jantando, tá bom? Uma casa romana, além de tudo isso, né, a casa dos sonhos. Eu acho que as irmãs que estão vendo esse vídeo devem ser a casa dos sonhos, né? Ela tinha também, obviamente, o local dos escravos, né? Aqui está a colina, que é a cozinha, podia ser todo esse espaço aqui em cima, tá bom? E você tem aqui o ponto 2, aqui, bem no início, mais escondido, que é exatamente a taberna, onde ficavam as, as guarnecidas, as comidas, né? Só um pouquinho, porque o Google está perguntando se eu quero continuar nesta transmissão, né? Então, deixa eu ir aqui para o Google, continuar na chamada, ok? Muito bem, aí vamos voltar, tá? Então, olha que interessante como eram as cozinhas, né? Eu vou ter que voltar lá do zero, né? Rapidamente, mas, como não tem finalidade comercial nenhuma isso aqui, mas só de ensino, vamos lá, né? Olha que interessante, né? Olha o tamanho do fogão, olha a boca do fogão, né? É óbvio que aqui era um local muito fechado, pequeno. O pobre do escravo estava arrebentado, mas olha o tanto, né? Você colocava a lenha aqui embaixo, você podia cozinhar aqui em cima com tranquilidade, né? E a comida saía. E vamos ser francos, quem se arrebentava aqui era o escravo mesmo, então, né? Ninguém estava muito por aí. E, ah, por fim, né? Aqui nós temos a parte mais bonita da casa, que é o peristílio. O que é o peristílio? Todo bom romano rico e romano e não romano gentil rico tinha essa parte da casa. O pobre não, o pobre nem tinha casa e a classe média ia até esse ponto 5 aqui, ó. Então a classe média romana tinha tudo isso aqui e vinha até aqui. A partir daqui do 11 em diante, aqui toda essa área chamada peristílio, só os ricos tinham, que era uma área verde, bonita, dedicada às artes, e uma área que ele construía para os dias de calor, né? Você se lembra que a casa judaica tinha em cima dela a possibilidade do judeu subir lá para cima nos dias de calor e nas noites de calor, né? O romano tinha toda essa área, uma área muito bonita, bem construída, arejada, e que no calor servia para ele ficar tanto de dia quanto de noite, principalmente à noite, né? Veja que era uma área muito bonita, tinha quase que uma piscina particular para eles e tudo, toda a conveniência que um bom rico romano tinha, tá bom? Isso tudo eu tirei aqui desse site, muito interessante, aqui está o que nós chamamos de Domus Romana, tá bom? E o evangelho, quando então atingia uma casa dessa, como era a casa de Lídia, o evangelho alcançava proporções extraordinárias, porque numa casa dessa se convertia todo mundo, tá? Então, aqui estavam, tanto desse lado quanto do outro, aquilo que nós chamamos de guarnecimento de alimentos, o depósito. Você entrava na casa, aqui é o átrio, né? E exatamente aqui, ó, do lado você tinha os escritórios, aqui a cozinha, né? Aqui outra parte da cozinha, aqui, ó, o peristílio, né? Esse local bonito que só os ricos tinham, né? Aqui o local de descansar, do outro lado é que ficava a, a, a parte de comer, né?
onde tinham aquelas mesas maravilhosas para comer, etc., aqui para descansar, e essa área aqui era só para os ricos, realmente, né? Só para os ricos. Então, por isso que, quando o evangelho chegava nas cidades e a gente era expulso das sinagogas, e alguém como Lídia nos convidava, como fez com Paulo, né? Paulo se sentiu constrangido, tamanha riqueza de Lídia. A casa inteira aceitava Jesus, o apóstolo começava a pregar aqui por dias seguidos, e o povo se juntava aqui para literalmente ser a igreja daquele povo, né? Então, Lídia foi, sim, uma das obreiras mais importantes no primeiro século. Aquila e Priscila, né? Agora, pastor, as igrejas, elas cresceram só na casa dos ricos? Não. Nós tínhamos nas igrejas 10 a 15% só de ricos, tá bom? Tanto é que deram muita confusão, principalmente na igreja de Corinto, mas a igreja cresce sobremodo é no meio dos pobres. E, peraí, só um pouquinho. E quando você pensa nos queridos pobres, você tem que pensar no seguinte. Deixa eu parar um pouquinho aqui a partilha agora, voltar para mim. Isso. Você tem que pensar exatamente num outro povo que existia no Império Romano. E que povo era esse? Bem, era o pobre do Império Romano que vivia em ínsulas, tá? Ínsulas romanas. Que eram as ínsulas romanas, né? As ínsulas romanas, elas eram tipo de, hoje, apartamentos. Só que, obviamente, não com toda aquela grandeza que se tem de apartamentos, né? Não se tem a grandeza de um apartamento. Não, 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 não. As ínsulas, elas eram exatamente o que nós vamos agora passar para você aqui, dividindo, de novo compartilhando, para que você possa ver. É muito interessante a questão das ínsulas. Por quê? Porque 80 a 85% do evangelho cresceu nisso aqui, ó, tá? Eu estou no site Aventuras na História, UOL, e é um site muito bom, gosto muito dele. E aqui, ó, tá um exemplo de uma ínsula. Para você ter uma ideia, aquela casa maravilhosa que eu te mostrei lá no Império Romano, né? Aquela casa nós chamávamos de domus. Em Roma, você tinha, na época do auge do Império Romano, exatamente 2.000 domos. E ínsulas como essas aqui, 43.000 ínsulas. Então, o povão estava nas ínsulas. Você me perdoe, né? Aqui está aparecendo livro, livro, livro. É porque o Google, quando você abre qualquer coisa, vem a propaganda e é óbvio que está na cara que só vai aparecer para o teu pastor que tipo de propaganda de livro. Aqui, ó, Deus e a Ciência, Cristão, Bíblia, a Bíblia BKJ e tal. Aí você sabe como é que é, né? Vamos lá. Olha que interessante. Como eram as ínsulas? Aqui embaixo, o comércio. E aqui em cima, os apartamentos. Eita, pastor, era apartamento com quantos quartos? Ô, gente, desculpa, tá? É apartamento pequenininho, um cômodo só. E lá dentro vivendo 3 a 5 pessoas. Mas, pastor, peraí, e não tinha banheiro? Não. E se isso pegasse fogo? Muita gente morria. Olha aqui, ó, uma ínsula ainda existente, tá? Essa aqui muito pequena, só um andar, mas nós tínhamos ínsulas exatamente de
mais ou menos, 9, 9, 9 metros, né? 9 metros não, de 9 andares. Mas, pastor, se de repente pegar um fogo, como é que fica? Morre todo mundo. Mas como quem está morrendo é pobre. E, pastor, como é que esse povo fazia para ir no banheiro? Aqui, os banheiros públicos, irmãos. Tá? Os romanos não tinham problema nenhum. Na cidade inteira tinha banheiro. Você sentava aqui, fazia suas necessidades, tá? Aqui uma figura muito interessante, ó. Você tinha essas esponjas aqui para colocar aqui e limpar, tá? E tinha toda uma rede de esgotos, tá? Inclusive, alguns historiadores dizem que para humilhar Cristo, foi uma esponja dessa aqui que pegaram de um banheiro público, colocaram vinagre e botaram na boca dele, inclusive para humilhar. Meu Deus, pastor, e como é que fazia para tomar banho, né? Gente, no Império Romano, você tinha os banhos públicos romanos, né? Está aqui a imagem, inclusive, de um que existe até hoje. Olha que interessante. Eram as chamadas termas romanas, tá? E aqui você tem, ó, as ruínas de uma termas de Trajano, e os romanos vinham aqui, tomavam banho e iam embora. Tinha a parte dos homens, a parte das mulheres separada, sem nenhum problema. E para você ter uma ideia, né? Às vezes esqueciam até crianças aí, as crianças morriam afogadas. Era assim que se vivia, tá? Porque banheiro era na casa de gente rica. Essa era a realidade. Peraí, pastor, então você está querendo me dizer que as ínsulas romanas era onde o povão vivia? Isso, tá? Vou pegar aqui imagens para você ter uma ideia. As ínsulas romanas era onde o povão vivia. Olha aqui, ó, que interessante essa ínsula aqui, ó. Roma era exatamente isso aqui, né? Ah, poxa, não deu certo. Deixa eu tentar pegar esta outra aqui, ó. Isso. Essa aqui é muito interessante, né? Do mesmo site Cora, né? Muito bom. Ah, poxa vida, tá dando errado, irmãos. Me desculpem, vou tentar pegar aqui, ó. Tá, me perdoem. Excelente, aqui, ó. Ó, né? Olha que interessante. Olha aqui uma ínsula, ó. Aqui embaixo o comércio e aqui em cima o povão vivendo. Ínsula quer dizer ilha. E era assim que o povão vivia. E olha que interessante. Você tem o desenvolvimento do evangelho exatamente através dessas casas. Pastor, mas se na ínsula não cabia nem o pobre do romano que ia para lá só para dormir, ah, pastor, como é que o evangelho era pregado? Eles se reuniam tranquilamente. Por exemplo, numa casa tinha dois, eles traziam mais dois que não eram crentes para pregar o evangelho. Numa casa tinha quatro, aí só cabia cinco, eles traziam mais um para pregar o evangelho. Os nossos irmãos eram tão amorosos que as crianças deixadas na rua, eles pegavam, sempre os pais deixavam crianças na rua para morrer. Eles pegavam, levavam para sua ínsula e criavam como se fosse criança deles. As crianças cresciam no evangelho e se tornavam grandes pregadores do evangelho. Entendeu? E olha que interessante, nas ínsulas ocorria algo muito bonito, mas muito bonito. Mulheres retiravam da rua prostitutas. Sério. Sim. Mas, pastor, na ínsula mal cabia
A mãe, o pai e a filha, sim, mas onde não cabia 4, eles enfiavam 5, enfiavam 6, enfiavam 7 e tiravam prostitutas da rua para investir no evangelho, entendeu? Então, assim como nas casas, você tinha as igrejas, nas ínsulas o evangelho ia sendo pregado boca a boca, boca a boca. Muitas vezes, os cristãos trabalhavam no comércio embaixo e moravam em cima, numa ínsula, porque o dono do comércio embaixo não ficava ali. Ele sabia que a qualquer momento podia ter um fogo e todo mundo morria. O dono do comércio embaixo, o dono da ínsula, ele era muito esperto. Ele fazia a ínsula, aquele número de apartamentos enormes, alugava para os pobres, então, trabalhavam o dia inteiro só para comer e só para dormir, só para comer e dormir, né? Necessidade pública, fazia no banheiro público, tinha os banhos públicos para tomar banho, e, e aí o que, que acontece? Ia vivendo. O pessoal na época se contentava com comida e a possibilidade de dormir. E aí o que, que acontece? Muitos cristãos trabalhavam no comércio embaixo e dormiam em cima na ínsula. Aí pediam a chave para o comerciante e diziam: olha, eu posso aqui à noite fazer minha religião? O comerciante: pode, meu filho. Por quê? Porque o cristão trabalhava bem, era um bom empregado, era digno, não roubava o patrão. O patrão dizia: não, pode fazer aí sua religião, não tem problema. E ele aproveitava embaixo o comércio, reunia todo mundo para poder pregar o evangelho. E assim a gente foi, e a gente conseguiu alcançar todo mundo romano e conseguimos alcançar os povos que estavam fora de Roma e que Roma chamava de bárbaro, porque não estavam afeitos, não estavam seguindo os costumes romanos. E assim, de casa em casa, a gente quase ganhou o mundo inteiro para Jesus. O mundo inteiro para Jesus. E aí eu paro e penso: será que a minha casa e a sua casa hoje não podem ser instrumentos para pregar o Evangelho? Para que outros conheçam o Senhor Jesus? Pense nisso. Te aguardamos na próxima Escola Bíblica Dominical, que é a lição 7, tá bom? Domingo nós temos a lição 7 e será uma bênção. Com todos esses detalhes na cabeça, acho que você vai aproveitar o máximo possível e já vá pensando: será que meu lar, ele de alguma forma não pode ser aberto ao Evangelho e pessoas conhecerem o amor de Deus? Né? Eu não estou dizendo que você vai fazer tudo que os irmãos da igreja primitiva faziam, né? Mas talvez o seu lar possa ser um local de aconchego para quem um dia precisa de Jesus, tá bom? Então, um grande beijo, a paz do Senhor e até domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Os que já tiveram a lição 7 agora estão dizendo comigo: poxa, pastor, como tudo está se encaixando agora, né? Que coisa maravilhosa é essa lição. Então, tá bom. Um grande beijo no teu coração e a paz, Senhor.